pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Kelly, eu sou a esposa do Fernando, desse guerreirinho aqui, né? E hoje eu vim dar um relato rapidinho, né, desse 1 ano pós o AVC que o Fernando teve, né? Falar um pouquinho como que foi, como que ele tá hoje. O Fernando, pra quem não acompanhou o caso, pra quem não sabe, ele teve um AVC isquêmico no dia 25/2/2020, na terça-feira de carnaval do ano passado, né? E hoje faz exatamente 1 ano disso, desse susto que a gente teve. A gente, principalmente ele, né? Então, ele teve um AVC isquêmico extenso porque afetou o lado esquerdo do cérebro todo, né? E por conta disso, também ele precisou passar por uma cirurgia que chama craniectomia, que pra nós na época foi um grande susto, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. A craniectomia é o seguinte: como o cérebro dele sofreu um inchaço pelo entupimento da veia no cérebro, né, da artéria, então os médicos tiraram um pedaço do osso craniano, né, para dar esse espaço do cérebro inchar, o tanto que era necessário, e guardaram no abdômen dele, né, ficou guardadinho ali por 3 meses, graças a Deus deu para recolocar o mesmo osso, né, não precisou colocar prótese, e aí depois ele passou pela cranioplastia, né, que foi a retirada do osso do abdômen dele e a recolocação na cabeça ali, né. Uma coisa que também ajudou muito na recuperação dele. Enfim, ele teve então um AVC, né, ele ficou internado no Hospital Estadual de Diadema por 2 meses, maravilhoso hospital, graças a Deus ele foi pra lá, né, lá ele teve todo o atendimento possível, e 1 mês ele ficou praticamente na UTI, né, porém assim, no coma mesmo induzido, sem acordar, ele ficou, acredito que em 7, 8 dias, né, depois ele foi saindo do sedativo e foi voltando em si, né, os médicos falavam pra gente que ele não ia acordar, ou que se ele acordasse ele ia ficar, não ia andar, que não iria falar, e enfim, nunca passaram assim, positividade pra gente, né, sempre eram coisas negativas, então até bom falar que assim, a gente nunca sabe, o AVC, né, cada pessoa tem de um jeito, então nem os médicos, na maioria das vezes, sabem também como que vai ficar essa pessoa, né, então se aconteceu com você, com um parente seu, de repente ter essas palavras negativas, calma, né, tenha fé, acredite que aquilo é possível sim, né, que pra Deus nada é impossível. Então ele ficou nesse tempo de 1 mês na UTI, depois ele foi pro quarto, né? Lá ele ficou por mais 1 mês em período de investigação da doença, da causa, enfim, infelizmente não foi identificado, né? O neurologista que ele passa hoje, no mesmo lugar que ele faz o tratamento, né? De fono, físio, TO, pediu mais um pouco de exames pra gente tentar identificar o erro, pra não acontecer de novo, né? Até porque o Fernando é um paciente muito jovem, ele tá com 33 anos hoje, e o ano passado ele tava com 32 ainda, quando tudo aconteceu, né? Então assim, foi um grande susto, porque a gente também tem 2 crianças, né? Na época a Isabela tava com 7 anos e o Dudu tinha acabado de completar 3 meses. Então assim, foi um susto em todos os sentidos, a gente não sabia como que ia ser dali pra frente, né? E a partir daí a gente começou a ter todo o apoio familiar, ajuda de parentes, amigos, né? Que de alguma forma ou outra sempre nos ajudaram e nos ajudam até hoje. Então a gente é muito grato a isso também, né? Não vou citar nomes porque não acho necessário, acho que cada um sabe ali o seu merecimento ali do obrigado, né? E enfim, o Fernando então ficou, né? Uma das sequelas do AVC dele foi a afasia, né? Que acabou atrapalhando a fala dele. Quando ele veio pra casa, ele não falava absolutamente nada. Ele só falava o sim não. E não. E na maioria das vezes, o sim era o não e o não era o sim, né? Então ele veio um pouquinho com essa confusão mental aí, onde a gente teve que ter muita paciência, tanto ele, quanto eu, quanto quem tava ao redor, né? O lado direito dele veio todo paralisado, ele ficou uns 15, 20 dias ainda na cadeira de rodas, fralda, na sonda nasointeral, ele veio pra casa com a sonda, graças a Deus 1 semana depois a fono que avaliou ele liberou, né, essa sonda dele, voltou a comer normalmente, né, pela boca, e alguns medicamentos também. Depois de algum tempo esses medicamentos foram saindo,
né? Os médicos foram tirando e hoje ele não toma mais nenhum medicamento. Ainda, né? O médico atual, ele quer investigar esses exames que ele pediu agora por último, que ele ainda não fez, para ver se pode estar indicando algum medicamento para prevenir, tratar, enfim, né? Para que não aconteça mais. E assim, foi muito difícil no começo, ainda é, né? Tanto pela rotina familiar aqui de casa, mexeu com tudo, tanto com o trabalho dele também, tanto com o meu trabalho, tive que dar uma parada no meu trabalho também, embora eu trabalhava em casa, né, de home office, não dava para conciliar tudo, né? Os cuidados com ele eram muito exigidos no começo. Hoje, graças a Deus, ele já anda sozinho, ele saiu da cadeira de rodas, aí ele foi para bengala de 4 pontos, onde ele ficou com ela aproximadamente 2 meses ainda. E quando ele ganhou confiança nele, né, mais força nas pernas, aí ele abandonou por vontade própria, depois o fisioterapeuta também liberou e começou a andar sozinho. Já o braço e a mão ainda estão paralisados, porém já tá vindo sinais, né? Já tem alguns estímulos que ele consegue levantar um pouco o braço, fechar a mão, né? No frio ele acaba sofrendo um pouquinho mais, assim como todo paciente que teve o AVC, né? Porque o médico fala que o tônus, nosso tônus muscular, ele acaba se enrijecendo, endurecendo, né? Nessa época do frio. Então é uma época que ele sofre um pouquinho, mas o importante dele fazer os exercícios ali todo dia, justamente para isso também, para não endurecer, né? E ficar naquele braço padrão que eles chamam, que é aquele braço duro e dobradinho. E a fala dele já melhorou bastante também, né? Que nem eu falei lá no início, ele não falava absolutamente nada. Hoje ele ainda não consegue formar frases, né? Se ele quiser água, por exemplo, ele ainda não consegue falar, eu quero tomar água. Como é que você vai falar, Fernando? Água. Ele chega em mim e fala água, né? Assim também acontece com alimentos, alguma outra coisa que ele queira fazer no dia a dia. Mas assim, é difícil, porém já ajuda muito, tanto pra ele quanto pra mim. Porque antes ele só me olhava e aí eu já tinha que meio que entender o que ele tava querendo dizer, né? Então era muito frustrante, assim, tanto para um quanto para o outro. Eu falo que não é só o paciente que sofre, o familiar sofre junto, né? E uma das coisas principais também que eu acho que ajuda muito na recuperação é a família, né? A gente, desde o início, sempre pegou muito no pé, sempre tentou apoiar, incentivar, porque já é um momento tão difícil, tão inesperado, que a gente tem sempre que passar positividade, né? Eu costumo falar tanto pra ele, quanto aqui em casa e com todo mundo que sempre tá, assim, de repente querendo ficar perto dele ou que tá com a gente, né? Porque no começo também ele passou com psicólogo, que é super importante. Hoje, por enquanto, ele não passa mais, né? Até a psicóloga achou que não tinha necessidade no momento. E graças a Deus o bom humor dele prevaleceu. Eu achei que ele fosse ficar nervoso, muito chateado. Claro que tem esses momentos, né, de tristeza, assim como qualquer ser humano tem. Mas eu tô ali, né, sempre chamando pra isso, pra aquilo e tentando que ele faça também alguma atividade que ele goste, por exemplo, lavar um carro, lavar um quintal, dar as voltinhas que ele gosta de dar, né, porque isso tudo ajuda também, não só a alegrar o dia dele, mas como desenvolver e estimular o cérebro também, né. Então é isso, esse relato é mais pra gente falar como que o Fernando está de um ano pra cá, graças a Deus estão sendo só vitórias, só melhoras, né, Fernando? Que nem eu disse, a gente tem 2 crianças pequenas também, que no mesmo momento que assim dificulta, vira uma loucura a nossa rotina, tudo isso junto, todo esse conjunto, é uma parte que ajuda muito também na recuperação dele, né? Dudu tá aprendendo a andar agora, tá aprendendo a falar agora, Isabela tá na época da escola, então tudo isso entra junto aí com os exercícios do Fernando, né? Coisa do dia a dia, uma musiquinha outra, um exercício da Isabela ou outro, que acaba ele fazendo junto. E quando pensa que não, já tá ali ajudando na fala, ajudando em todo tipo de recuperação que ele possa ter, né? Então, o nosso também muito obrigada, né? A todos que sempre torceram e torcem pela recuperação dele, por nós, né, da família. E é isso, gente. Não desanimem, pra Deus nada é impossível. A gente costuma dizer que o Fernando é o nosso milagre, porque vendo ele hoje e vendo ele há um ano atrás, né?
naquela cama de hospital do jeito que ele estava, e sem chance, né, segundo os médicos, pra gente resume-se em milagre, né? Deus ainda deixou ele com a gente pra fazer alguma missão ainda, né? Pra fazer não, tá fazendo, né? Tá continuando aí com a nossa família e eu falo que eu preciso muito dele pra poder me ajudar com as crianças, né? Pra ter o pulso firme ali, que nessa hora é só ele que tem o pulso firme, né, Fernanda? Você quer falar um obrigado aí pra todo mundo também? Né? Um joinha, né? Valeu, nosso muito obrigada. E que daqui a um ano a gente possa colocar um vídeo desse também, né? Colocando mais melhoras, mais recuperação, de repente até ele já falando por si próprio, né? Eu nem precisando falar aqui por ele. Tem alguma coisa assim que você quer acrescentar, que você quer falar? Não, né? Não. Então tá bom. Então, nosso muito obrigada. E eu tenho uma página no Facebook que chama Sobrevivente do AVC Isquêmico Extenso. Lá eu costumo colocar, né, diariamente ou semanalmente, quando dá, né? Algum vídeo, alguma coisa assim em relação à evolução do Fernando, a recuperação, alguma dica de exercício, alguma coisa assim também, porque assim como eu coloco lá, eu pesquiso muito vídeo de outras pessoas, né? Pra ver como que faz, pegar algumas ideias, ver se aquilo é normal, se aquilo não é normal, enfim. Lembrando que cada AVC é único, né? Então, cada recuperação também é de um jeito, é igual uma criança, né? Cada bebê se desenvolve de um jeito, um mais rápido que o outro, um mais lento que o outro. Assim também é com o AVC, né? Porque envolve idade, condicionamento físico, é todo um histórico por trás disso, além, né, da área afetada. Em cada pessoa afeta de um jeito. Então, lembrando isso também. E é isso, gente. O nosso muito obrigada mesmo, tá? E é isso. Fiquem com Deus. Ah, gente, eu gravei aqui de novo rapidinho, porque eu acabei esquecendo de falar um detalhe que eu acho muito importante, que eu acabei esquecendo de falar no vídeo. Eu comentei lá atrás que o Fernando ficou em torno de um mês na UTI, e o outro mês no quarto, né, para investigação da causa, foi feita uma série de exames, enfim. Além disso, o que acabou demorando também, né, esse um mês dele a mais no hospital, foi que ele precisou usar a traqueostomia, até que hoje ele tem uma cicatriz, né, aqui no pescoço, e ele ficou até o penúltimo dia da sua alta, né, até um dia antes da alta ele acabou ficando com a traqueostomia. Era um risco muito grande ele ter alta para casa com a tráqueo, né, porque estava muito secretivo e tal, mas graças a Deus ele conseguiu respirar, né, sozinho, e se livrar disso também, para poder vir para casa sem, né. Eu acho importante falar porque, pra gente ver tudo que o Fernando passou lá atrás, né, tudo de ruim que aconteceu, usou a sonda, usou a tráqueo, usou fralda, cadeira, enfim, tudo que ele usou, ele aos pouquinhos foi conseguindo se livrar de tudo isso, né. Então, só pra gente ver o quanto Deus é bom e o quanto tudo sim é possível, tá bom? Agora, de verdade, o nosso muito obrigada mesmo. Fiquem todos com Deus. E vamos dar aquele joinha, né? Pra finalizar agora de verdade. Tchau. Tchau.